Oi pessoal, a gente vai iniciar nossa aula com uma pequena revisão do último assunto que a gente viu ainda na fase presencial. A gente vai começar por oração subordinada substantiva. Primeiro, o que é uma oração? Oração é toda frase que contém verbo, lembram? Se aquela frase tem sentido completo e possui um verbo, ela é chamada de oração. Cada oração pode ter apenas um verbo ou uma locução verbal. Se tiver mais de um verbo, aí a gente já chama de período, que no caso seria um período composto. Subordinada. Quando que a oração é subordinada? Quando ela vai estabelecer uma relação de dependência, uma relação de subordinação entre as orações. E ela vai exercer alguma função sintática para ela, para aquela oração principal. A gente vai ter um período composto e aí nós vamos ter uma oração principal e uma oração subordinada. No caso dessa subordinada, ela vai exercer alguma função sintática para aquela principal. Quando que essa oração subordinada é chamada de substantiva? Nós vamos ter, nesse caso, uma oração inteira exercendo o papel de um substantivo. Essa oração, uma dica para a gente saber quando que ela é uma oração subordinada substantiva, é quando a gente pode trocar ela pelo pronome isto ou pela combinação desse pronome com alguma preposição. Pode ser o disto, o nisto, para isto, a isto. Então, essa oração substantiva, subordinada substantiva, ela pode ser substituída pelo isto. Vamos aos exemplos. A gente tem aqui: é importante que as pessoas valorizem a leitura. Nós temos quantas orações nesse período? A gente sabe quantas orações tem através do número de verbos. Nós temos o e nós temos valorizem. Nós temos dois verbos. Se temos dois verbos, nós temos duas orações. Onde é que começa e termina a primeira? É importante. Aqui nós temos a primeira oração. Que as pessoas valorizem a leitura. Temos a segunda oração. Professora, como é que eu sei que a primeira terminou bem aqui e não aqui ou aqui? Por quê? Porque a segunda oração ela é introduzida pela conjunção que é uma conjunção integrante. Pode ser o que, pode ser o se. Então, a oração subordinada, ela vai ser iniciada, na maioria das vezes, a gente vai ver em quais casos que não é, pela conjunção integrante. Então, é importante, é a primeira oração, que a gente vai chamar de oração principal. E temos aqui a segunda oração, que é a oração subordinada. Como é que eu sei qual é a classificação dessa oração? Como é que eu sei que ela é subordinada substantiva? É aquilo que eu falei. A gente pode substituir pelo isto. É importante. O que é importante? Isto. Então, eu substituí toda essa oração subordinada pelo isto e deu certo. A oração teve sentido. É importante isto. Portanto, ela é chamada de oração subordinada substantiva. Temos uma oração inteira exercendo o papel de um substantivo de quem? Da oração principal.